Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de comunicação e oratória. Hoje eu quero muito conversar aqui com vocês sobre alguns pontos de honra da comunicação em público. Você sabe quais são esses pontos de honra? E lembrando, essa live aqui eu vou falar sobre esses pontos de honra, mas eu quero também saber quais são suas dificuldades. Qual é a sua maior dificuldade na comunicação? O que você trava para se comunicar? Professor, eu tenho medo de falar em público, eu tenho muito medo de me expressar, eu tenho medo de falar e errar, medo do julgamento, medo do que vão pensar de mim. Traz aqui a sua dúvida e vamos falar sobre esse medo de falar em público. Já aproveita, ó, qual a sua maior dificuldade na comunicação? Traz aí para mim e eu vou falar sobre esses pontos de honra. Tem diversos pontos de honra na comunicação. Vamos primeiro definir o que seria isso? Ponto de honra na comunicação é tudo aquilo que você deve utilizar para poder se comunicar com confiança. Lembrando, eu vou falar desses pontos de honra aqui, mas eu vou dar prioridade também para responder vocês. Então, vai trazendo a sua dúvida, a sua dificuldade na comunicação, qual o seu maior medo. Deixa eu até ajustar aqui. Acho que não está pegando isso daqui hoje. Ah, tá bem aqui, pronto. Vou deixar bem aqui. Qual a sua maior dificuldade na comunicação? Vou deixar a pergunta aqui. E aí você entra e já vai falando a sua dificuldade. Eu deixei bem aqui, ó, vença o medo de falar em público. Esse é o nosso maior foco em todas as lives, é você vencer esse medo. Já quero te fazer esse convite. Se você tem medo de falar em público, trava na hora de se expressar e de se comunicar, clica no link da bio e entra no meu desafio. Ali você vai destravar a sua comunicação em até 4 semanas e em 4 pilares. Professor, quais são esses pilares da comunicação? Desbloqueio mental, clareza na fala e organização de ideias, convicção nas palavras e linguagem corporal confiante. São esses os 4 pontos que vocês vão destravar. Vamos começar aqui? Os pontos de honra. Lembrando, eu vou falando dos pontos de honra, mas você pode também trazer aqui a sua dificuldade e a sua pergunta. Primeiro ponto de honra da comunicação, galera: planejamento. Você precisa planejar antes de falar. Muita gente não é persuasiva, não é convincente, não consegue atrair a atenção das pessoas para falar em público. Não é porque ela não tem dom, é porque ela não se planeja. Já viu aquela galera que fala um monte de coisa, não chega o que ela ia dizer no início, falou no final, o que ela disse no final, pegou ali, falou no início, então ela não tem uma organização de ideia clara porque não planejou. E todo momento que você não planeja a sua comunicação, você está atraindo nervosismo, taquicardia, sudorese, esquecimento, falta de organização de ideias. Todo nervosismo, às vezes, vem pela falta de planejamento. Então você precisa planejar a sua fala. Quer vencer o medo de falar em público? Aprenda a planejar. Professor, eu não planejei nada, mas eu preciso falar em público. É claro que vai dar errado. Tem gente que chega aqui e fala assim para mim: professor, eu tenho uma apresentação para fazer amanhã. O que você pode me ensinar para falar bem em público? Eu digo assim: olha, eu não sou milagreiro. Eu não sou santo milagreiro. Você vai apresentar amanhã e não se planejou? Você precisa de planejamento. Esse é o primeiro ponto de honra. E nesse planejamento, você já pode anotar algumas perguntas aí. Com quem você vai falar? Para quem você vai falar a sua mensagem? Você precisa definir muito bem para quem você vai falar. Se eu não sei com quem eu vou falar, como é que a minha comunicação vai ser assertiva? Ah, eu vou falar ali qualquer coisa para qualquer um que eu não sei nem quem é. Não tem como. O planejamento você precisa saber para quem vai falar. Definiu para quem você vai falar, organiza esse conteúdo de maneira estratégica. Eu vou falar de comunicação para empresários. Eu, por exemplo, vou falar de comunicação para estudantes que estão passando por medo de apresentar um TCC. A mesma coisa é com o seu tema e com o seu assunto. Você precisa planejar e saber para quem vai falar. E aí você vai dirigir esse conteúdo de maneira estratégica para um público estratégico. Isso é planejamento. Também planejamento é você estruturar com início, meio e fim a sua apresentação. O que eu vou dizer, por que eu vou dizer, para quem eu vou dizer, qual é o início, meio e fim. Dentro desse assunto, o que eu preciso colocar de analogia, o que eu preciso trazer de histórias, quais são as informações, dados estatísticos impactantes para poder atrair a atenção dessas pessoas. Isso vai te ajudar a falar bem em público, porque esse é o primeiro ponto de honra, planejamento. Galera, vai dizendo aqui. Lembrando, eu estou trazendo os pontos de honra, mas eu vou dar prioridade também para responder a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida de comunicação oratória, professor, eu tenho medo de falar em público, eu travo na hora de me comunicar,
Traz aqui a sua dúvida que eu estou aqui para te ajudar. E vai prestando atenção aí também nos pontos de honra. Próximo ponto de honra. Então não é erro estudar antes de falar. Amanhã tenho que gravar um vídeo para a empresa. Não, não é erro não. Não é erro. Você tem que estudar. É erro não estudar. Entende aqui, ó? Você perguntou, então não é erro estudar antes de falar? Não é não. O erro é não estudar. Se você não estuda, não se prepara, não treina muitas vezes, você já está errando. Eu, por exemplo, mesmo quando eu gravo vídeos, eu procuro treinar. Professor, eu tenho vídeo institucional para fazer, eu tenho uma gravação de vídeo para fazer. Pega o roteiro, deixa eu ver seu nome aqui, que nem presta atenção. Tá, Joyce. Joyce, o vídeo que você vai fazer, estuda, treina bastante. Não tem problema, por exemplo, você treinar antes de começar a fazer a gravação do seu vídeo. Melhor ainda é você se sentir preparada. Tem muita gente que acha que se preparar significa que você não é um bom comunicador. Nossa, mas é que os bons comunicadores, eles mandam assim de primeira. Nada a ver. Os melhores comunicadores do mundo se preparam muito. Me diz aqui, quem conhece o TED Talk? Alguém já ouviu falar do TED Talk, que são aquelas apresentações em público? Para vocês terem uma ideia, essas palestras, o palestrante do TED Talk, ele faz apresentações 5 meses antes da apresentação final. Ele faz a apresentação diversas vezes antes da apresentação final. A mesma coisa pode ser aplicada para vídeos. Eu vou treinar diversas vezes o vídeo que eu vou gravar para quando for o dia de gravar o vídeo eu estar bem preparado, bem preparada. A Verônica perguntou aqui: como vencer esse medo? Esse medo de falar em público, Verônica? Você fica muito nervosa? Um primeiro ponto que você deve entender: o medo não resume você, o medo faz parte e você precisa de exposições gradativas. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, Verônica. Se você quisesse aprender a nadar, eu sempre gosto de trazer esse exemplo porque é o mais simples possível. Se você quer aprender a nadar numa piscina, qual é a melhor forma de você aprender a nadar na piscina, Verônica? Traz aqui para mim. Fala aqui para mim. O que você acha, tá? Não tem, eu tô com medo de errar. Não, não fiquem com esse medo de errar igual na escola. Responda aqui para mim, Verônica. Você quer aprender a nadar. E qual é a melhor coisa que você pode fazer para aprender a nadar numa piscina? Me diz aqui. Achei que melhorei. Ficou mais fixo o que iria falar para na hora não me perder em tanta coisa. Mas é isso mesmo, Joyce. Tem que fazer isso. Repita isso. Tem que treinar muito, muito, muito. Olha aqui, a Verônica falou treinar. Ok. Olha só para onde eu vou te levar agora, Verônica. Para esse treinamento, dentro desse treinamento, o que você precisa fazer? Dentro desse treinamento, o treinador falou assim para você: ô Verônica, você vai aprender a nadar. E uma das coisas que você tem que fazer é treinar. E nesse treinamento você vai fazer o quê? Galera, para vocês aprenderem a nadar, tem que se jogar na água, Verônica. Não tem como fugir. Tem que se jogar na água. Eu tinha muito medo de falar. Você falando aqui sobre essa questão do nervosismo, eu tinha muito nervosismo, Verônica. Muito. Eu gaguejava, tropeçava nas palavras, eu ficava falando assim com a voz trêmula, tremendo desse jeito. Eu falava assim, de tanto medo que eu tinha. Eu vomitava antes de falar. Só que eu entendi que para você falar bem em público, você precisa falar em público. Da mesma forma que você precisa, para aprender a nadar, você precisa cair na água. Mas você não precisa, por exemplo, o seu treinador, se ele vai te ensinar a nadar, ele não vai te jogar no meio do oceano. Concorda, Verônica? Ele não vai te jogar no meio do oceano, cheio de ondas. Ele vai fazer você nadar numa piscina rasa. Ele vai te ensinar uns treinamentos básicos, ele não vai te jogar numa piscina funda. Da mesma forma é na oratória. Para você vencer aqui, ó, falta o ar, você fica ofegante. Tudo isso você vai vencendo com a prática expositiva gradativa, prática gradativa. Como é que eu controlo isso, professor? Exposição de maneira gradativa e técnicas de oratória para gerir as suas emoções. O que você está me falando agora aqui, Verônica, eu já garanto para você, você não tem gestão das emoções. São 3 tipos de domínio que eu sempre falo. Você precisa de domínio emocional, domínio de conteúdo e domínio da estrutura desse conteúdo. Neste exato momento, você está com falta de domínio emocional.
E você precisa de técnicas práticas para que você faça uma gestão das suas emoções, controle a sua respiração, diminua batimentos cardíacos, diminua pensamento catastrófico. Verônica, diz aqui para mim se você tem muito pensamento catastrófico. Meu Deus, professor, vai ser ruim. Ai, meu coração já está palpitando aqui só de imaginar aquela apresentação. Acontece isso com vocês? Isso é pensamento catastrófico. E existe todo um exercício para você gerir emoções e conseguir se apresentar de maneira segura. Neste exato momento aqui eu estou seguro, minha respiração está tranquila, meus batimentos cardíacos também, mas porque eu faço todo um passo a passo para gerir minhas emoções. Que bom que você não tem esse pensamento, hein? Já tá bem avançada. Só de não ter pensamento catastrófico, medo do julgamento. Tem muita gente que tem medo de ser criticada, medo do julgamento, medo de errar. Isso também é pensamento catastrófico, viu? O medo do julgamento é futuro. Vocês estão com medo de um julgamento que nem existe ou que só existe na cabeça de vocês. Professor, eu quero vencer isso. Eu quero fazer um convite bem especial agora para vocês. Todos vocês que estão aí sofrendo de ansiedade, taquicardia, sudorese, ânsia de vômito, pensamento catastrófico. Professor, eu não consigo gerir as minhas emoções, a minha respiração é ofegante quando eu vou falar. Existe exercício para isso? Sim. É possível você vencer esse medo com técnicas práticas de oratória. Eu quero fazer esse convite para vocês aqui. Eu tenho um curso de oratória e comunicação em formato de desafio, galera. Já tem diversos alunos ali que não falavam em público e estão palestrando. Eu tenho muitos alunos desse meu desafio que neste exato momento estão fazendo live aqui no TikTok. Estão gravando vídeos para o TikTok e para a internet no geral. E eram pessoas que tinham medo de se comunicar. Esse meu desafio, esse curso de oratória é em formato de desafio, onde você vai destravar 4 pilares da sua comunicação em até 4 semanas. Ele já está todo pronto lá para você, já tem os exercícios práticos. Todos os meus treinamentos são focados na prática, exercícios práticos. Se você quer entrar nesse desafio, você tem acesso por 1 ano. É só clicar no link da bio. Ele é apenas R$ 97,00, você tem acesso por 1 ano, bônus exclusivos. Inclusive, quem quiser entrar, olha só, tem um grupo exclusivo nesse meu desafio, que os alunos recebem ali o suporte, e eles estão votando neste exato momento, está até subindo a notificação aqui para mim. Os alunos estão votando neste exato momento um bônus que eles ganharam, que é uma mentoria de 1h30 sobre redes sociais, para destravar a comunicação para redes sociais, vai ser ao vivo comigo. É um bônus que eles receberam desse desafio. Se você clicar aqui no link da bio, ainda dá tempo de você participar, porque ou vai acontecer na próxima segunda-feira, ou vai acontecer na terça-feira, dia 9 de junho. Se você quiser participar, clica no link da bio, entra no desafio, porque em breve vai acontecer essa mentoria ao vivo lá comigo. Eu gravo para TikTok, mas muitas pessoas olhando, eu era boa, mas não sei agora, depois que eu fiquei... Ô Joyce, meu convite para você, faça esse investimento em você. É apenas R$ 97,00. Eu estou com muitos alunos ali que estavam travados. Eles aprenderam essas técnicas de gestão emocional, técnicas de organização do pensamento, como falar de maneira convincente. Você que vende para o TikTok Shop, ou grava para o TikTok, na verdade, né? Você grava para o TikTok. É necessário você falar de maneira convincente. Você precisa aprender técnicas, aquecimentos de oratória, técnicas de oratória para você fazer bons vídeos, para você cada vez mais se sentir mais confiante. E tudo isso você aprende no meu desafio. Então clica lá, entra no meu desafio, você tem acesso por 1 ano, tem grupo exclusivo lá no WhatsApp e é apenas R$ 97,00. Em breve vai aumentar, viu? É um convite que eu faço para vocês. Mas eu já te respondendo aqui, cadê Verônica? Acredito que a Verônica sumiu bastante aqui. Verônica, você precisa aprender técnicas para gerir seu emocional. Gestão das emoções. Gerir suas emoções, diminuir a ansiedade, diminuir essa respiração. Essa respiração ofegante é porque você também não tem controle de técnicas de respiração. E galera, quem respira bem, fala bem. Se você não tem controle do seu diafragma, boa respiração, você vai falar ofegante, vai cortar as palavras, porque não tem essa gestão emocional e não tem também técnicas de respiração. Tudo isso daqui eu ensino no meu desafio. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro pilar do meu desafio, vocês aprendem quais são os 3 inimigos da sua naturalidade, ou seja, 3 inimigos que te impedem hoje de falar bem em público. Olá, Catiane, tudo bem? 3 inimigos que te impedem de falar bem em público,
E você também vai aprender exercícios práticos que eu chamo de PPE, que é preparação pré-exposição. É todo um passo a passo, já é uma ferramenta que eu ensino para todos os meus alunos que são palestrantes. A galera que vai fazer qualquer tipo de exposição usa a mesma ferramenta para se preparar emocionalmente antes de qualquer exposição em público. Hoje eu treinei isso. Falar devagar, pensar no agora, sem pressa. Isso, galera. Isso aí. Boa noite, Claudemira. Pensar no agora. E existem diversas técnicas de gestão emocional, galera. Uma delas aqui, ó, falar mais devagar. E existe técnica para você aprender a respirar, falar devagar e gerir as suas emoções. Você aprende tudo isso no primeiro pilar, já no primeiro pilar. Só para vocês terem uma ideia, semana retrasada entrou uma aluna no meu desafio e ela viu uma live minha no sábado. Presta atenção. Ela entrou no sábado aqui. Ela tinha uma apresentação na quarta-feira. E eu falei para ela, olha, se você tem essa apresentação na quarta-feira, entra urgente no meu desafio e você vai ver o primeiro pilar e um bônus que é chamado Como Fazer Apresentações Impactantes, que é uma masterclass que eu gravei, mas para vocês do desafio ele fica de bônus, gratuito. Ela entrou no sábado, maratonou o primeiro pilar e outra coisa, galera, não é aula gigantesca. Eu não acredito muito nisso. Você entra lá num curso, tem 300 aulas. Galera, você não vai destravar. O meu desafio ele é prático, objetivo. Ela entrou no primeiro pilar, no primeiro módulo, e ela foi lá para o pilar de bônus. Ela foi no módulo bônus e assistiu a masterclass. Entrou no sábado. Na quarta-feira ela fez a apresentação dela com segurança e depois ela mandou um áudio lá no grupo falando como foi a experiência dela. Olha só, galera. Entrou no sábado no desafio e fez a apresentação na quarta-feira. Uma pessoa que estava totalmente perdida. Ela não sabia o que fazer. Tinha problema emocional também. E ela enviou lá um áudio pra gente. Mas vou buscar investir, isso é muito importante. Galera, algo que eu gosto de falar, eu sou bem sincero com vocês, eu gosto de ser bem direto com vocês. Não importa se for o meu curso de oratório e comunicação, se for outro curso, se for um presencial, se for online, não importa. Eu quero que você invista. Eu não estou aqui desesperado pedindo para você entrar no meu desafio. Vai no que você achar melhor. Se você quer fazer esse desafio aqui, com o professor Rony, aprender oratória comigo, perfeito. Entra lá no desafio e destrave a sua comunicação. Não, professor, eu quero fazer outro investimento. Tudo bem. Agora eu só peço, por favor, para você, invista na sua comunicação. Não importa se comigo, se com outra pessoa, invista na sua comunicação. Você não pode brincar com isso. Eu falo sempre o seguinte, quem não se comunica bem, galera, tá preso. Presta bem atenção agora no que eu vou falar. Quem não se comunica bem, vive numa prisão. Você não consegue expressar a sua autenticidade, a sua naturalidade, você não consegue expressar a sua verdade. As pessoas não te respeitam. As pessoas não dão crédito para aquilo que você fala. Quem se comunica mal vive numa prisão. Se você não tem técnicas de comunicação e oratória, se você não consegue transmitir aqui a sua mensagem, aquilo que você quer para as pessoas de maneira organizada, persuasiva e convincente, você vive numa prisão. E eu já vivi essa prisão. Muito tempo. Sabe o que é você falar e parece que você é um fantasma? Você falou, mas você parece um fantasma, ninguém deu bola. E aí vai lá outra pessoa e fala a mesmíssima coisa que você e essa pessoa é parabenizada. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei e é péssimo. É uma prisão. Você não conseguir falar, você não conseguir se expressar, não conseguir posicionar suas ideias, vender seus produtos. É péssimo, galera. Eu não quero que você viva nessa prisão, não. Olha aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando. Verdade, as pessoas acham que você não sabe nada e você sabe. Isso aí, Joyce. Hoje já não me calo, perfeito. E galera, só para vocês terem uma ideia, eu vou aqui explicar brevemente para quem está interessado no desafio. Ele funciona da seguinte forma: ele tem 4 pilares, galera. Presta bem atenção aí quem está interessado. Ele tem 4 pilares. Você vai entrar no pilar 1, se chama desbloqueio mental. Então você vai aprender quais são os inimigos que te impedem de falar em público e ferramentas para você gerir as suas emoções e o PPE, que é a ferramenta prática para você fazer um exercício de aquecimento vocal, exercício de respiração e exercício de gestão emocional antes de qualquer apresentação. Pode ser
antes de um vídeo, antes de uma live, antes de uma palestra, um TCC. Serve para tudo, viu, galera? Aprendeu isso? Você vai para o segundo pilar. O segundo pilar você vai aprender sobre organização de ideias e clareza na fala. Técnicas de dicção, como você vai organizar o seu pensamento, existem estruturas para você organizar o pensamento. E também, galera, tem uma preciosidade que é uma técnica, um exercício para você fazer para eliminar vícios de linguagem. É, tipo assim, pessoal, sabe esses vícios de linguagem? Existe uma ferramenta ali, um exercício prático, você vai baixar aquele exercício e vai aplicar durante 7 dias, acredito que eu coloquei ali, 7 dias, e você vai diminuir e eliminar seus vícios de linguagem. Terceiro pilar, você vai aprender sobre convicção nas palavras. Quais são as palavras que eu devo utilizar? Quais são as palavras que eu devo eliminar do meu discurso para que eu transmita confiança? Convicção. E o último pilar, a linguagem corporal confiante. Quais são as posturas, os gestos, o contato visual, a presença corporal que você tem que ter, tanto aqui para o digital quanto para o presencial. E vocês aprenderem esses 4 pilares da comunicação. Tudo isso está no desafio. Você entra, já tem acesso imediato. Faça ali, ó, um por um. Não é para você pular os pilares, não. Tem que fazer pilar um por um. O único que você pode assistir a hora que você quiser são os bônus. Os bônus você pode assistir a hora que você quiser. Mas os pilares têm que ser de maneira organizada, viu, galera? Você tem acesso ali por um ano, apenas R$ 97. É só clicar no link da Bio. Eu falo pensando, pois é, tem que eliminar, Joyce. Tem que eliminar. Porque isso é ruído na comunicação. Tudo aquilo que gera ruído na sua comunicação diminui sua autoridade e também diminui a clareza na sua fala. Se diminui clareza na fala, as pessoas não compreendem. Se não compreendem, elas não vão comprar. Elas não vão aceitar ou não vão confiar aquilo que você está falando. Tem que tomar esse cuidado. Tem muita gente que tem vício de linguagem demais, galera. É né, para tudo que é lado. Imagina só, as pessoas, elas não prestam mais atenção na sua comunicação em si, no seu vício. Uma vez eu fui para uma palestra, presta atenção nisso aqui. Uma vez eu fui numa palestra e o palestrante falou tanto e era uma palestra importante, eu queria anotar muitas coisas daquela palestra. Só que o palestrante, ele falou tanto né, que para vocês terem uma ideia, eu comecei a contar. Quando eu comecei a contar, em 1 minuto e meio, ele falou mais de 36 nés. 36 nés. Olha isso, galera. Eu comecei a contar. E é o que vai acontecer. Quando você usa muito vício de linguagem, as pessoas tiram a atenção da sua mensagem, vão começar a contar o tanto de né que você tem. Né. A pessoa perde a concentração, galera. Só esse pouco tempo que eu fiz isso daqui, você já perdeu sua concentração. E você está pensando muito, pô, não fala isso não. Eu falo pensando, tem que tomar cuidado. Entra no meu desafio, Joyce. Você vai baixar essa ferramenta lá, esse exercício, para você começar a diminuir seus vícios de linguagem. Eu já faço um conselho aqui para você. Começa a substituir esse vício de linguagem por pausa estratégica. Já faz isso. Já faz isso. Pausa. Treina a fazer pausas. Não precisa. Você não precisa disso para se comunicar. Isso só gera ruído. As pessoas pensam o seguinte: não, mas é porque eu estou pensando. E aí, enquanto estou pensando, eu fico. Não, isso vai criar ruído. Vai perder a atenção das pessoas. Pausa estratégica e falar devagar. Isso aí. Estou falando mais devagar para não falar também ajuda. Se você tem domínio do conteúdo, já ajuda também. E quando eu falo domínio do conteúdo, é ter muito claro aquilo que você vai dizer. E não é memorizar discurso. É você ter muito claro início, meio e fim o que você vai dizer, domínio do conteúdo que você vai falar para as pessoas, isso já ajuda. Ajuda bastante. Mas os viciados, mesmo a galera que tem domínio do conteúdo, ela sabe o que vai falar, mesmo assim, os viciados em vícios de linguagem vão utilizar sem perceber. Então começa a se gravar, começa a observar. Algo que sempre as pessoas vão observar. Pega áudios ali da rede social, da outra que eu não posso citar, pega seus áudios. Áudios que você envia para as pessoas. Tem muito vício de linguagem ali. As pessoas vão observar aquilo. Outro detalhe aqui importante, galera.
Lembra que eu estou falando aqui sobre os pontos de honra da comunicação? Lembrando que eu sempre dou prioridade para responder vocês. Então, se você fez alguma pergunta e eu ainda não vi, faz a pergunta de novo. Próximo ponto de honra. Eu já falei aqui sobre o planejamento. Próximo ponto de honra. Isso daqui tem muito a ver com o planejamento também. Conhecimento do público. Conheça seu público. Lembra que eu citei até dentro do planejamento? Eu até já adiantei aqui. Conhecimento do público. Se você não conhece seu público, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu tenho um aluno que antes de ele fazer o curso de oratória comigo, ele passou por um perrengue. Se ele tivesse feito o curso antes, ele não tinha passado por esse problema aqui. Ele era um psicólogo e ele foi convidado para fazer uma palestra numa escola. Só que ele pensou que a palestra era para os adultos, a equipe da escola, e ele não fez pergunta. Ele não mandou um e-mail, não perguntou ali, olha, eu quero saber qual é o público-alvo, quem são as pessoas, qual é a faixa etária. Olha as dicas que eu já estou dando para você. Qual é a faixa etária do público, onde vai acontecer, o público é o quê? São os alunos ou são os professores, são os pais, são os gestores? Ele não fez nenhuma dessas coisas. Ele não procurou conhecer o público. Então ele preparou toda a apresentação para adultos. Quando chegou lá, eram crianças. Imagina todo o termo técnico dele, tudo que ele preparou para falar para adultos. Como ele não se preparou, como ele fez um planejamento errado porque não conhecia o público, ele fez a apresentação do começo ao fim para crianças. Foi péssimo, horroroso, porque as crianças não entenderam nada. Conhecimento do público é um dos pontos de honra. O que eu estou falando aqui para vocês? Comunicação e oratória. Eu sei para que público eu estou falando. Eu estou falando para um público que tem medo de falar em público, medo de se expressar, trava na hora de se comunicar, dá um branco. São profissionais que têm um bom conhecimento do próprio assunto, mas não conseguem se comunicar bem. Olha, eu planejei pensando em um final para o público, mas final motivacional para a área fitness. Legal, é bom que você já está planejando. Conheça o público. Conheça o público e você vai fazer toda a sua apresentação baseada nesse público. Próximo, domínio do cenário. Olha isso daqui, galera. Eu vou passar um conselho agora para vocês, que é conselho de mentoria. E você não vai perder, não. Se você sair daqui, você vai perder. O terceiro ponto de honra, domínio do cenário. E o que é domínio do cenário, professor? Você precisa ter domínio de onde você vai falar. Tem muita gente que passa por nervosismo e passa por perrengue antes de se apresentar porque ela não conhece o local, simplesmente por isso. Ela não conhece o local onde vai falar, não visita com antecedência. Eu sempre oriento os meus alunos que são palestrantes a fazerem isso. Vai fazer uma palestra em algum lugar, conheça o local antes. E sabe por que isso daqui é importante, o domínio do cenário? Porque quando você não conhece o lugar, qualquer lugar novo é estressante para o seu cérebro. O seu cérebro ele se sente desconfortável em qualquer lugar que ele não conhece. Por que para mim aqui é confortável falar diante das câmeras? Porque já é um ambiente que meu cérebro conhece. Porque para mim é tranquilo dar aulas. Porque em sala de aula eu me sinto tranquilo. Agora quando eu vou palestrar, não é um ambiente conhecido por mim, é um ambiente novo. Então o que eu faço? Eu vou com antecedência. Professor, eu não consigo ir um dia antes. É a preferência, viu, galera? Vá um dia antes, só para reconhecer o lugar. De verdade. Ô Joyce, se você já vai fazer essa apresentação, já segue essa dica aí. Só de você ir um dia antes para conhecer o lugar, isso já vai facilitar muito para você. Professor, eu não consigo ir um dia antes. Vai algumas horas antes. Isso vai te ajudar demais. Horas antes. Sabe por quê? Além de você conhecer o lugar, horas antes você pode conversar com as pessoas que estão ali, com as pessoas que te convidaram, e aí você cria um clima agradável e você fica bem mais relaxada para fazer sua apresentação. Só de estar ali já está estressante, algo novo, né? Isso. Só por ser algo novo já é estressante para o cérebro. Tudo é assim, não é só na oratória. Qualquer ambiente novo para o cérebro é estressante. Então, por isso, esse é o meu principal conselho. Consegue ir um dia antes? Vá um dia antes. E galera, olha se você juntar isso daqui. Ir um dia antes e fazer o treinamento no local, fazer uma apresentação do começo ao fim no local, como se você já estivesse apresentando. Isso vai dar tanta segurança para você que vocês não têm ideia. Eu tive uma aluna há 4 anos atrás que ela foi fazer uma palestra para 100 soldados, uma coisa assim, ela é do exército. Ela foi fazer uma apresentação para cento e poucos soldados.
E eu disse para ela, você tem acesso ao ambiente? Ela disse sim, vai ser num teatro e eu tenho acesso. Eu falei para ela, vai um dia antes e faz a apresentação lá do começo ao fim, como se você estivesse apresentando para todo mundo. Ela falou, mas me apresentar do começo ao fim, mesmo vazio? Sim. Ela foi lá e fez o ensaio. No dia seguinte, galera, ela se sentiu tão confiante que não teve nenhum tremor. Ela falou, Rony, que é isso? Que milagre é esse? Eu disse, o seu cérebro se acostumou com o lugar. O lugar era novo para o seu público, não para você. Ela não sentiu nenhum nervosismo, galera. E foi a primeira palestra dela, para vocês terem uma ideia. Foi a primeira palestra dela e ela não sentiu nervosismo porque fez o ensaio do começo ao fim no lugar. Mapeou todo o lugar, reconheceu o perímetro, reconheceu o perímetro. Por isso as cantoras fazem isso? Sim. Olha só que legal que a Joyce citou aqui. Por isso que as cantoras fazem isso? Sim. E vocês já viram que elas ensaiam muito? Antes, elas ensaiam dias antes e horas antes. Elas ensaiam horas antes, que elas fazem toda a passagem de show. As cantoras, os cantores fazem toda a passagem do... Passagem de show, não. Passagem de som. Faz a passagem de som e elas treinam horas antes, dias antes e horas antes de fazer o show. Quando vão fazer o show, o que vai acontecer com elas, Joyce? Já está tudo na cabeça. O ambiente não é novo. Já apresentaram diversas vezes no mesmo lugar. É só um processo de fluir. A pessoa não está fazendo nada novo. Ela só está colocando em prática aquilo que ela ensaiou. Por isso que é ensaio. Ela só vai colocar em prática, ela não vai mudar nada. Ela não vai mudar nada do que ela fez no ensaio, a não ser que aconteça algum imprevisto. Exceto isso, vai entregar tudo igualzinho ela fez no ensaio. Igual, igual, igual. Palestrante é a mesma coisa. O palestrante só vai para o lugar, ele ensaia, treina no lugar, e no dia seguinte, ou horas depois, ele só vai entregar a mesmíssima coisa que ele ensaiou. A mesma coisa. Por isso essas pessoas se sentem seguras. Tá vendo só? Meu Deus, Rony, isso daí parece tão óbvio. É tão óbvio. Pois é. Cantores fazem isso. Artistas fazem isso. Sabe o teatro? Quem já foi para teatro aqui, galera? No teatro, os atores fazem a mesma coisa. Eu não sei dizer para vocês, em novela acredito que não é assim não. Mas no teatro, dias antes, a equipe toda já vai para o teatro. E eles ensaiam no lugar, do começo ao fim, do jeito que vão apresentar naquele ambiente. E aí o cérebro se sente seguro, confortável, é um ambiente confortável. No dia de fazer a apresentação, eles só vão entregar. Pronto. Vocês descobriram aqui o segredo dos cantores, dos artistas, dos atores, treinar no lugar, treinar no local. Então, Joyce, não sei se foi você, Joyce, que falou que tem uma apresentação para fazer. Se você conseguir um dia antes ou horas antes fazer um pequeno ensaio, ou pelo menos fazer um mapeamento ali do lugar, faça isso. Que você vai se salvar de verdade. Próximo tópico. Deixa eu escolher um aqui. Tem muitos, eu não vou falar de todos. São pontos de honra da comunicação em público. Próximo ponto aqui. Deixa eu escolher um. Expressão corporal, galera. Eu trabalho lá, vou chegar mais cedo. Perfeito. É bom que você já conhece o ambiente. Expressão corporal. Palestrantes, comunicadores que não têm uma boa expressão corporal, não usam o seu corpo, eles estão perdendo muito. A depender do ambiente, da circunstância, cerca de 55% até 80% da sua comunicação, ela é não verbal. Então, quando você vai apresentar em público, se você pratica os excessos, você está errando. Excesso de quê, professor? Excesso de ficar paralisado. Você fica parado, parada, falando só no mesmo canto. Ou então excesso de caminhar. Você caminha para tudo que é lado constantemente. Você anda para cá e para lá, igual barata tonta, fica andando, 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 andando. Você cansa as pessoas. É necessário ter um posicionamento estratégico. Você mapear o lugar e você já imaginar. Em alguns momentos, no tópico 1, eu vou andar ali para a direita. No tópico 2, eu vou andar aqui para a esquerda. E sempre mantendo contato visual com as pessoas. Se você não tem presença no ambiente, a sua comunicação também não é impactante. Entendam isso. Eu preciso, dentro da linguagem corporal, para falar em público, de 2 P's. Quais são os 2 P's? Eu preciso de presença e eu preciso de postura.
O que é a postura, professor? Coluna ereta, ombros alinhados. Você precisa usar as suas mãos. Tem gente que quando vai falar em público já coloca a mão no bendito do bolso. Coloca a mão no bolso. Você está se escondendo. Quando você coloca as mãos nos bolsos, mãos atrás das costas, você está se escondendo na comunicação. Mostre as mãos. Quando você chega no ambiente, já mantenha a coluna ereta, distribua o peso do corpo nas duas pernas, não fica penso assim não, ó. Distribua o peso do corpo nas duas pernas e as mãos acima da linha da cintura. Mãos acima da cintura, abaixo da linha do queixo, e aí você começa a gesticular. Essa é a postura ideal. E enquanto você estiver falando, fala por alguns momentos parado em um canto. Depois anda para a direita, anda para a esquerda. Se tiver um corredor, se for uma sala, tiver um corredor, anda por esse corredor olhando para as pessoas que você tem presença. Você vai ter presença. Postura, presença. Postura é como o meu corpo está alinhado e a presença é como eu ocupo o espaço. Tá vendo só? Muito bom. Até vou anotar aqui. PP. Eu sempre ensino os meus alunos sobre isso, que é o PP. Presença, postura. Bora para mais um aqui. Já estou quase para terminar a live, viu, pessoal? Mais um aqui. Eu vou colocar um ponto. Você precisa de técnicas de persuasão para falar bem em público. E aí, quando eu falo de persuasão, tem muita gente que foge desse assunto porque fala assim: eu não sou manipulador, professor. Eu não gosto de técnicas de manipulação. Eu não manipulo as pessoas. Calma, eu não estou falando de manipulação. Estou falando de persuasão. E persuasão é diferente de manipular. Quer um pequeno conceito? Persuasão é você utilizar técnicas e estratégias para fazer com que as pessoas tomem decisões pelos próprios princípios. Espera aí, professor, me explica de novo. A persuasão é você fazer as pessoas tomarem decisões pelos próprios princípios. Boa noite, Luciana, tudo bem? Gostaram dessa definição, galera? É uma definição básica. Isso daqui já tira da cabeça das pessoas manipulação. Teve uma vez que eu fui dar uma aula de oratória no presencial, numa escola presencial. E uma aluna estava incomodada. Eu vi ela incomodada no fundo da sala de aula. E eu falei assim: está tudo bem com você? E ela: professor, quando eu vi que esse seria o tema da aula, persuasão, eu já fiquei me sentindo mal, porque, eu não gosto de manipular as pessoas, não, eu odeio isso. Eu falei: calma, calma. Você foi ensinado errado sobre persuasão. Enquanto que a manipulação é utilizar diversas estratégias manipulativas para fazer com que você obedeça o que eu quero, você faça o que eu quero, sem observar os seus desejos, os seus valores, os seus princípios. Eu só quero que você faça. Isso é manipulação e autoritarismo. Persuasão é diferente. Eu vou conversar com você, utilizar estratégias para te explicar com clareza para que você tome uma decisão baseada nos seus próprios princípios e nas suas próprias necessidades. Eu não quero que você chegue aqui nessa live, clique no link da bio e entre no meu desafio, porque eu tô te obrigando. Entra agora lá, porque senão você vai passar mal quando for se comunicar, viu? Se você não entrar aqui, você vai ser uma merda quando for se comunicar. Eu não tô falando isso pra você. Eu tô falando o seguinte: você quer se comunicar bem? Você tem um sonho de falar bem diante das pessoas? Você tem o desejo de expressar as suas ideias com organização, com confiança? Eu tenho, professor. Eu tenho esse desejo. É um princípio teu você comunicar a sua mensagem e a sua verdade com clareza para que as pessoas te entendam? É um princípio meu, professor. Então agora eu te convido. O meu desafio de comunicação e oratória é para você que está cansado de se sentir preso por uma falta de comunicação. Você que quer se comunicar com clareza, falar bem diante das pessoas, se comunicar e fazer com que as pessoas entendam aquilo que você está dizendo. Se você precisa disso, o seu próximo passo é clicar no link da bio e entrar no meu desafio. Persuasão, galera. Na persuasão, já anota esse ponto aí, porque ele é eu coloquei aqui como um dos pontos de honra da comunicação, que é a escuta ativa. Muita gente quer falar, poucas pessoas querem ouvir. E eu sei que é um trabalho, viu, galera? Eu tenho essa dificuldade. Eu falo pra caramba, eu falo muito. Vocês acham que eu amo live aqui por quê? Porque eu falo muito. Mas muitas pessoas querem falar, poucas querem ouvir.
E a técnica de escuta ativa, você escutar ativamente o outro, é uma técnica de persuasão. Tem muita gente que acha que para ser persuasivo você tem que falar muito. Ah, fulano é bem falador, então ele é bem persuasivo. Nada a ver. Uma das principais estratégias de persuasão é escutar. Então, quando eu escuto você, eu escuto suas dores, eu escuto o que você precisa, você chega para mim e fala assim, Rony, eu tenho dificuldade de me comunicar, eu travo na hora de me expressar, eu estou passando por essa vergonha aqui porque eu não consigo, e aí você começa a falar para mim. Eu vou escutando tudo aquilo, e aí depois eu chego e falo para você, de maneira persuasiva, te direcionando baseado nos teus princípios para que você tome a decisão que você já quer. Olha outro exemplo. Como é que seria a persuasão em vendas, professor? Eu uso estratégias para que você tome uma decisão rápida para aquilo que você já quer. Eu não estou vendendo para você, oferecendo para você um produto que você não precisa, que você não vai usar, que não é útil, que só vai fazer você torrar sua grana. Eu não estou fazendo isso. Eu quero que você tome uma decisão rápida, urgente para aquilo que você já quer, baseado nos teus princípios que faz sentido para você. Só que talvez você está procrastinando. Você está procrastinando mudar sua comunicação, está procrastinando tomar uma decisão importante para você. Aí você diz: segunda-feira eu começo. Não, ano que vem eu faço. Semestre que vem eu faço. Aí passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, você não faz. Quem é persuasivo vai fazer você tomar essa decisão logo. Mas está vendo que você vai tomar uma decisão para aquilo que você precisa e você vai investir seu dinheiro? Isso é persuasão, galera. Ó, isso é persuasão. É você fazer as pessoas tomarem decisões rápidas, baseadas nos princípios delas, não no seu. Não estou aqui para te obrigar os meus princípios, os meus valores. Não, eu quero que você tome essa decisão. Eu quero que você entre no curso de comunicação oratória do professor Rony. Eu quero que você entre nesse desafio baseado nos teus princípios, na sua necessidade. É você quem precisa. Compreende isso? Eu já estou falando aqui, galera. Eu já palestro. Eu já faço palestra, já fiz muita palestra. Eu me exponho desde os 7 anos de idade. Eu consigo falar aqui diante da câmera. Eu organizo meu pensamento. Isso é para você. A decisão é por você, não é por mim. Aí eu vou entrar no curso porque o professor quer. Não! Você vai entrar no curso porque você precisa. É você quem precisa. Isso é persuasão. Meu professor sempre me diz: estás a falar bem, só te falta precisão. Nunca entendi essa frase dele. Opa, Luciana, eu posso te explicar. Você quer que eu te explique o que ele quis dizer para você? Me diz aqui, fala assim, sim, professor. Escreve aí, sim, professor. Eu já te explico o que o teu professor quis te dizer. Luciana, quando o teu professor diz aqui, eu vou até ler de novo. Você é de algum país africano, não é? Ou você é de algum país europeu que fala português? Estás a falar bem, porque estás a falar não é muito de brasileiro. Estás a falar bem, só te falta precisão. Nunca entendi essa frase dele. Vamos lá, Luciana. Quando ele diz assim que te falta precisão, sou de Angola. Eu percebi, o estás a falar. Luciana, quando ele diz sobre precisão, é porque você já fala bem no sentido de organizar ali o seu corpo, você não demonstra que está nervosa, você fala bem, você não fica gaguejando, tropeçando nas palavras, só que você é prolixa. Você não vai muito direto ao ponto, você enrola muito para chegar no objetivo. Entende? É o que ele quer te dizer. Precisão é o seguinte: você já fala bem, você se comunica e se expressa bem sem tanto medo, você não demonstra tanto medo. Só que você demora muito ou você enrola muito para dizer pouca coisa. E aí você precisa de precisão. É necessário que você organize seu pensamento, estruture seu pensamento para que você evite falar demais para dizer pouco. Tá entendendo, Luciana? É você ser mais precisa. Distribua ali o seu conteúdo, o seu conhecimento e vá direto ao ponto.
Talvez você se empolga e aí fica falando demais muita coisa, repetindo muito o mesmo assunto. Não tem precisão. Precisão é o seguinte, imagina que eu tenho 3 pontos aqui para te falar. Só que aí eu fico falando 4, 5, 6. Ou às vezes dentro de um ponto eu me demoro demais, eu explico demais, eu falo demais muita coisa, quando na verdade eu poderia falar pouco. Talvez você não tenha tanta organização de ideia ainda. E aí você é prolixa. O que é a prolixidade? É você falar muito. Sabe o famoso encher linguiça? Você fala muito para dizer pouco. Só falta essa precisão. Então já parabéns, parabéns porque ele diz para você que você fala bem. Isso é um ponto positivo. Agora você precisa ser mais objetiva. Organizar os tópicos e falar de maneira objetiva e direta esses tópicos, sem enrolar muito. Ou às vezes se demorar muito explicando pouca coisa. Tá bom? É isso aí que o teu professor quis te dizer, Luciana. Você falou, agora entendi, perfeito. Sim, concordo, preciso aprender a ter mais ideias. É estruturar ideias, Luciana. O que está faltando para você? Pelo visto, você fala bem, então isso é bom, só que você não estrutura muito o pensamento. E aí é necessário para que você não fique enrolando muito quando vai falar. Se você estruturar de maneira bem organizada, início, meio e fim, quais são os tópicos, vou falar 2 tópicos, professor, vou falar 3 tópicos. Tópico 1. Imagina que eu falo aqui para você, olha o que eu estou fazendo agora. Eu estou falando aqui sobre os pontos de honra da comunicação e nós já falamos sobre 1, 2, 3, 4. Eu já falei sobre 4 tópicos. O primeiro tópico foi planejamento, você precisa planejar. E eu não me demorei demais. Eu fui respondendo algumas perguntas aqui, mas no tópico mesmo eu não me demorei muito. No planejamento eu falei que a pessoa precisa organizar, ter uma estrutura para falar, ela precisa planejar antes o conteúdo, saber com quem ela está falando. Eu fui direto ao ponto. Depois eu falei sobre conhecimento do público. Se você não conhece seu público, com quem você está falando, vai dar ruim. Aí o que eu falei, para poder exemplificar, eu usei um exemplo de um aluno meu, que ele não sabia qual era o público dele e preparou uma palestra para adultos, quando na verdade a palestra era para crianças. E isso daqui foi falta de conhecimento do público. Próximo tópico, domínio do cenário. Eu acabei falando para os alunos aqui que é interessante eles irem e treinarem no cenário, treinar no lugar onde eles vão fazer a apresentação, porque isso diminui o nervosismo. Próximo tópico, expressão corporal. Acabei de falar sobre os 2 P's, que é presença e postura. Tá vendo como tá tudo estruturado, Luciana? Tá tudo organizado. E tá tudo aqui no meu papel. A expressão corporal, eu preciso de 2 P's, presença e postura. A presença é como eu ocupo o espaço, como é que eu ando pelo espaço, eu olho nos olhos das pessoas, e a postura é como eu me porto no meu corpo. Pronto. Só organizo bem as ideias se me derem uns 3 minutos. Não respondo na hora uma pergunta. Então eu imagino o seguinte, talvez o que está faltando para você é um pouco mais, deixa eu ver qual é o nome da palavra que eu utilizo para os meus alunos aqui. Está faltando um pouco mais de, não é criatividade, esqueci o nome da palavra agora. Mas está faltando para você um pouco mais de flexibilidade, lembrei. Está faltando para você um pouco mais de flexibilidade mental. O que é flexibilidade mental, professor? É eu saber, dominando o assunto, dominando o conteúdo, quando eu respondo a uma pergunta, eu consigo improvisar. E improvisar não é falar asneira, não é falar besteira, você tem estruturas, tem tópicos, você organiza o pensamento, mas você consegue improvisar naquilo que você domina. Isso é flexibilidade mental. Talvez está faltando isso para você, para ter mais essa criatividade, porque você falou aqui, ó, só organizo bem as ideias se me derem uns 3 minutos. Não respondo na hora uma pergunta. Então está faltando para você mais esse treino de flexibilidade, para você responder na hora, mas também utilizar técnicas. Por exemplo, quer uma técnica? Olha uma técnica que eu ensino para os meus alunos aqui. Quando eles recebem uma pergunta, ao invés de você responder de maneira direta, dê um tempo para o seu cérebro pensar, mas você elogia a pergunta. Imagina que você faz uma pergunta para mim e eu falo assim, Luciana, que pergunta maravilhosa. Imagina que você fala, deixa eu pegar uma pergunta aqui, ó. Cadê aqui? Eu já respondi umas perguntas, deixa eu ver uma pergunta aqui. Cadê? Tá, vou inventar uma pergunta aqui. Imagina que a pessoa me pergunta a seguinte coisa aqui. Rony, como é que eu venço o meu medo do julgamento, professor? Opa, ao invés de me desesperar,
Eu penso e falo assim, excelente pergunta a sua. Pergunta maravilhosa. Sabia que faz tempo que alguém não me pergunta sobre isso? E o cérebro aqui organizando. Só entenda o seguinte, a não ser que você seja estudante, mas dificilmente as pessoas perguntam para você aquilo que você já não domina. Elas não vão perguntar para você uma coisa que você já não falou que sabe. Vocês sabem aqui que eu sou professor de oratória. Gente, vocês não vão me perguntar em nenhum momento sobre geopolítica, porque eu não falo sobre isso. Ou então se alguém falar assim para Joyce, ô Joyce, eu quero entender mais sobre a geopolítica, o que está acontecendo das guerras no mundo. Joyce, você vai me indicar? Se alguém falar para você que quer saber sobre geopolítica, a Joyce não vai me indicar. Agora, se alguém falar assim para ela, poxa, Joyce, eu tenho tanto medo de falar em público, eu tenho uma apresentação semana que vem, eu não sei o que fazer. A Joyce vai lembrar de mim. Ô, fulana, vai agora nesse perfil aqui no TikTok do professor Rony, manda uma mensagem para ele porque ele vai te ajudar. Porque as pessoas sabem daquilo que eu domino. Então, dificilmente as pessoas vão te fazer uma pergunta daquilo que você não sabe. Isso daí já te dá uma segurança. Agora, quando você recebe uma pergunta muito de primeira, assim, claro que às vezes o cérebro ainda está pensando no que vai responder, porque tem muita coisa passando pela cabeça. Então, elogie a pergunta. Fulano, excelente pergunta. Inclusive, faz tempo que alguém não me pergunta sobre isso. Outra técnica que você pode fazer, responder, falar a pergunta novamente. Imagina que a pessoa faz a pergunta assim: Ô Rony, como é que eu posso ter uma linguagem corporal confiante? Elogio mais repetição da pergunta. Excelente pergunta a sua. Como é que eu posso ter uma linguagem corporal confiante? E aí eu já estruturo. Eu sempre penso, galera, na regra dos três. Eu sempre penso na regra dos três. Segue essa regra aí, regra dos três. 3 pontos, 3 tópicos, 3 passos. Professor, não tenho 3 pontos, fala um ponto só. Mas imagina que existem tópicos na sua cabeça. Eu vou ensinar uma técnica melhor. Topicar. Escrevem aqui, ó. Topicar. O que é topicar, professor? Topicar. Você vai ensinar e viciar seu cérebro a responder por tópicos. Você sempre vai topicar. Isso aí, tópicos. Imagina que o seu cérebro é um slide. Imagina que o seu cérebro é um PowerPoint. Você vai topicar tópicos. A pessoa me fez a pergunta aqui, Rony, como ter uma linguagem corporal confiante? Eu vou fazer agora a técnica, olha só. Rony, como ter uma linguagem corporal confiante? Excelente pergunta. Gostei demais. Faz tempo que alguém não me pergunta sobre isso. Como ter uma linguagem corporal confiante? Galera, 3 pontos para você ter uma linguagem corporal confiante. Trabalhe. Não, vou até responder isso aqui. 2 pontos para você responder a linguagem, ter uma linguagem corporal confiante. Presença e postura. Eu domino o assunto, galera. Olha o passo a passo que eu fiz aqui. Olha o passo a passo que eu fiz aqui. Elogiei, repeti a pergunta e falei em 2 tópicos. 2 pontos, 2 passos, 2 ferramentas, 3 ferramentas. Aprenda a topicar. Olha, isso daqui está uma mentoria, viu? Isso daqui está uma mentoria. Isso daí vai te ajudar muito. E tem algo também que vocês devem treinar. Ainda tá por aí? Boa noite, vou entrando, galera. Já já vou sair. Tem gente entrando agora, já já vou sair. Espera aí. Luciana, outra coisa que você deve fazer, e todo mundo também que sente essa dificuldade aqui de ter mais flexibilidade, comecem a fazer exercícios para treinar o cérebro de vocês para responder de maneira rápida. Por exemplo, tem um exercício que eu faço nos meus treinamentos, que é você começar a contar uma história e você incluir dentro dessa história o que uma pessoa vai falando para você. Vamos fazer esse teste aqui? Bora treinar com o professor? Faz tempo que eu não faço exercício. Eu vou começar a contar uma história qualquer aqui da minha vida, uma situação que aconteceu comigo, e eu quero que vocês falem qualquer palavra aqui. Pode ser, sei lá, carro, pipoca, o que vier na cabeça de vocês, eu quero que você escreva e eu vou ter que incluir essas palavras na minha história de uma maneira que faça sentido. Perfeito? Quando eu disser já, vocês escrevam aí o que quiser. Só digo aqui se entenderam. Diz assim, entendi. Entendi. Quando eu começar a contar a minha história, ou qualquer coisa que eu vou relatar aqui,
Eu quero que você fale qualquer coisa. Chuta aí, pode ser um objeto, pode ser um lugar, pode ser qualquer coisa. Você vai escrever e eu vou ter que incluir na minha história. Isso daqui é um exercício, galera, de flexibilidade mental, para você aprender a falar de maneira improvisada. Bora começar? 3, 2, 1, valendo. Galera, teve um dia que eu fui num parque de diversões e eu não sou muito fã de parque de diversões, não, porque sabe aquela. Tem aquela roda gigante. Eu não gosto muito de roda gigante. E aí, quando eu cheguei lá, para poder diminuir meu nervosismo, sabe o que eu fui fazer? Eu fui comprar uma pipoca. Porque eu amo pipoca demais, ainda mais com bastante manteiga, assim. Eu comprei uma pipoca e fui comendo. Eu tava nervosa. Tava nervoso quando fui comendo. Aí sabe o que aconteceu? Enquanto eu tava comendo, eu olhei pro céu. E eu vi que o universo é tão bonito. O universo é tão estrelado. E aquilo começou a me trazer paz. Só que quando eu estava começando a ficar em paz, um cachorro veio e começou a latir. E veio me atacando. Eu comecei a entrar em desespero de novo. Eu quase fugi dali do parquinho de diversão, porque eu fiquei todo perdido. Sabe o que aconteceu? Quando o cachorro estava correndo atrás de mim, eu subi numa árvore e vocês acreditam que eu encontrei uma casinha de árvore? Eu não sei quem construiu aquilo ali, mas o desespero fugindo do cachorro fez com que eu entrasse naquela casinha. Galera, observaram o que eu acabei de fazer? Eu amo esse exercício, eu gosto muito. Por mim, eu faria o dia inteiro esse exercício aqui. Mas isso é para treinar flexibilidade. A gente precisa ser mais flexível para falar, nem tudo vai seguir do jeitinho que a gente quer. Eu já fiz apresentações que faltou luz, galera. Eu já fiz apresentação que faltou luz, faltou energia. E aí, como é que eu me viro? Já tive apresentações que o microfone pifou. Eu já tive uma apresentação que eu tropecei. Gostei desse exercício. Ô Joyce, chama alguém para te ajudar. Fala assim, ó, um professor de oratória me ensinou uma técnica aqui, eu quero que você faça o seguinte, eu vou contar uma história qualquer e o que vier na sua cabeça você fala para mim, pode ser um objeto, pessoa, lugar. Você fala e eu vou ter que incluir de uma maneira que faça sentido. Querem que eu faça de novo? Para quem está chegando aí, mas vão soltando as palavras, eu vou inventar uma outra história aqui. Querem que eu faça de novo? Ó, eu vou fazer de novo. Aí depois, espera aí, galera, deu 1 hora aqui de live. Eu vou fazer de novo. Aí a próxima vez vai ser o seguinte: a próxima vai ser a minha vez. Aí você, se você estiver na sua casa, você vai começar a contar a história e eu vou falar qualquer palavra aqui e você vai ter que incluir. Fechado assim? Eu faço de novo e a próxima é a sua vez. Bora lá. 3, 2, 1. Lembrando, vocês vão soltar qualquer palavra aqui. 3, 2, 1. Valendo. Pessoal, uma vez eu fui num acampamento de escoteiro. Nesse acampamento eu coloquei toda a minha roupa lá de escoteiro, eu tava animado. E aí eu lembrei que eu tinha um violão. Eu nunca toquei violão, mas eu pensei assim, será que alguém toca violão ali? Então eu levei meu violão na mochila. E aí quando eu tava indo em direção ao ônibus, eu esqueci que eu tinha esquecido de tomar café da manhã. Eu fui rapidão na padaria e eu comprei um pão, galera. Só que quando eu entrei na padaria para comprar o pão, eu olhei para fora e começou a chover. Caiu uma chuva muito forte. Eu falei, meu Deus, eu vou perder um ônibus. Os escoteiros estão me esperando. Eu acabei de comprar meu pãozinho de queijo aqui, mas eu vou me molhar todo se eu chegar lá. Ah, não teve como, galera. Eu entrei na chuva e o meu cabelo começou a molhar inteirinho. E antes eu tinha um cabelo bem grandão aqui. Meu cabelo ficou todo molhado. Aí o que eu fiz? Eu lembrei que para não sujar ali meu tênis, eu tinha uma bota na minha mochila. Peguei a bota, coloquei a bota e fui atravessando aquela água, porque já viu, no Brasil, caiu chuva, tudo vira piscina. Então eu peguei a bota, coloquei e fui direto pro ônibus, entrei no ônibus e não perdi a minha viagem. Acabou. Diz aí, que nota vocês dão pro professor para essa história? Que nota vocês dão? De 0 a 10, 0 a 10, que nota vocês dão para a flexibilidade do professor? Isso, fala devagar, não precisa desesperar não. Precisa desesperar não. Uma coisa que eu sempre oriento, tem que fazer sentido, viu, galera? Obrigado pela nota 10, pessoal. Tô aprovado. É bom que vocês vejam o professor fazendo isso. Seria bem fácil. Ah, o professor manda eu fazer umas coisas que ele não faz. Isso aí, eu vou contando a história, eu vou falando de maneira tranquila.
uma coisa que eu falo para vocês, fala de maneira tranquila, vai contando a historinha ali, e você não precisa se desesperar porque tem que fazer sentido. Vocês viram que eu não fui citando de qualquer jeito? Eu não falei assim, ó. Ah, gente, eu fui ali na viagem do escoteiro, e aí você colocou chuva. Eu fui ali na viagem do escoteiro e chuva. Aí quando eu entrei lá no ônibus, bota. Não, não fiz isso. Tem que fazer sentido. Eu saí de casa, eu levei meu violão, eu lembrei que eu estava com fome, fui na padaria comprar o pão. Aí uma pessoa colocou aqui, qual foi a outra? Colocou chuva. Quando eu olhei para fora, estava chovendo. Então você tem que flexibilizar para poder fazer com que faça sentido. Agora é a vez de vocês. Me diz aqui, ok, se a gente já pode começar com você. Pensa primeiro numa historinha sua que você queira contar. O que eu contei é verdade minha, tá, galera? Eu já acampei, eu já fui para partes de diversão e realmente eu tenho medo de altura, então eu tenho medo da roda gigante. Pode pensar, pode pensar. Tem que ser algo que já aconteceu com você que é melhor. Me dá o ok, que aí eu vou contar 3, 2, 1, você começa a falar e eu vou falar qualquer palavra aqui que vier na minha cabeça. Fechado? A Joyce já deu ok. Quem mais vai fazer? A Luciana deu ok. Então vamos lá, galera. Se prepara. 3, 2, 1. Começa a sua história. Caneta. Microfone. Garrafa. Celular. Cadeira. Coxinha. Pipoca. Acabou. Acabou. E meu microfone saiu. Tô lendo aqui, viu, Luciana? Gostaram, galera? Gostaram do exercício? Quando você convida alguém, pode ser alguém que você conhece, um amigo, alguém dentro de casa, pede para a pessoa te ajudar. Já? Pede para a pessoa te ajudar. Foi só um teste aqui com vocês. Vocês gostaram? Me diz aqui, foi fácil ou foi difícil para vocês? Me diz aí, foi fácil ou foi difícil? Não, tá de boa, Joyce. É a primeira vez. Eu fui um pouco mais tranquilo aqui porque eu já faço há muito tempo. Aquilo que eu ensino para os meus alunos eu tenho que treinar. Então, eu já estou mais desenvolvido nisso porque já faço há muito tempo isso. Só que vocês que estão no início, é normal tropeçar. É normal tropeçar, viu? Gostei, prof. Você é bem criativo. Obrigado, obrigado. Sabia que eu me sinto uma pessoa muito criativa. Olha um conselho agora que eu vou passar para vocês. Sabia que eu acredito que eu sou uma pessoa muito criativa porque desde que eu era criança eu falava isso para mim, que eu sou muito criativo? Eu falava, eu sou criativo, galera, eu sou muito criativo. E criatividade, galera, não é você ser bom em tudo, não. Às vezes você é criativo para resolver um problema no seu trabalho, você é criativo para resolver um problema dentro de casa, sabe? Você resolve uma pequena coisinha de maneira criativa. Isso é criatividade. Às vezes as pessoas acham que criativo só está ligado a artes, só está ligado. Não, tem diversos tipos de criatividade. E eu me acho criativo. E por eu me afirmar isso constantemente, eu acabo me tornando cada vez mais criativo. Conselho para você: cuidado com aquilo que você se afirma muito, porque você vai se tornar. Aquilo que você se diz muito, você vai se tornar. Se eu digo que eu sou muito criativo, eu me torno criativo. Se eu digo que eu sou muito comunicativo, que eu sou um bom comunicador, eu me torno um bom comunicador. O contrário também acontece. Se você se afirma muito de que não é capaz, de que não é boa o suficiente, de que não consegue, de que não é criativa, você se torna tudo isso. Tudo aquilo, ou seja, eu não sou mesmo, eu não me torno isso. Eu não sou bom para falar, eu me torno isso. Se eu falo que eu não sou bom para me comunicar, não sou capaz, você se torna isso. Toma cuidado.
Gostei, mas atropelei um pouco. Galera, vocês que atropelaram um pouco aí, foi difícil, professor. É normal. É a primeira vez que vocês entraram em contato com esse exercício. Boa noite, Edna. Tudo bem? Gostei. Muita gente dizendo que gostou do exercício aqui. Eu amei. Seria melhor se fosse em áudio. Legal mesmo, legal. Isso daí vai destravar muito a criatividade de vocês. Tem o outro também. Tem outro que é o seguinte. Eu falo uma palavra, isso daqui eu já vi até os barbichas fazendo, que é eu falo uma palavra e a primeira coisa que vem logo à sua mente você fala. E o intuito não é ter julgamento, é só o que vem mesmo. Então imagina que eu falo assim pra você, sabonete, aí você pensa banho. Aí eu falo água, mar. Pode ser tanto aquilo que está relacionado, quanto também qualquer coisa que vem na sua cabeça. De preferência é bom quando você falar o que está relacionado, porque aí seu cérebro trabalha mais para poder criar correlações. Então, quando eu falo assim, parque de diversões, aí eu penso criança gritando. É o que vem na cabeça. Parque de diversões, criança gritando. É um exercício também só para. E aí você fica nessa devolutiva constantemente com a pessoa. Amanhã eu chego mais cedo. Galera, um aviso aqui para vocês. Geralmente eu chego aqui 7h30, tá? Quando eu faço as lives aqui, então já vou falar para vocês, tem 50 pessoas aqui. Todos vocês já aproveitem para me seguir, porque quando você me segue, o TikTok envia para você a minha live, ele manda notificação. Então já aproveita para me seguir, porque quando eu entro aqui já envia notificação. Mas as minhas lives geralmente são às 7h30 aqui, 7h30 da noite. Eu fico de 7h30 até 9. Caramba, são 9h25, eu já tenho que ir. Eu fico aqui de 7h30 até umas 9 horas, por aí. 1h30, às vezes eu ultrapasso um pouco, que nem hoje, ó. Hoje eu passei ali. Eu não fiz ontem, então eu tô passando mais 30 minutos aqui. Mas geralmente eu fico de segunda a quinta, sexta-feira depende muito. De segunda a quinta, eu costumo ficar aqui até 7h30. Quando eu não apareço, de 7h30 até 9 horas. Quando eu não apareço é porque tem algum outro BO para resolver. Às vezes eu estou atendendo aluno, eu estou fazendo atendimento de mentoria, estou dando aula e eu não consigo vir aqui com vocês, tá? Essa técnica é muito boa, é boa mesmo. Eu me divirto, galera. Eu me divirto com isso, me divirto mesmo. Tem uma outra, eu vou tentar adaptar ela para o digital, porque eu fazia muito ela no presencial, mas eu vou tentar adaptar. Tenho até que lembrar o que que é, como é que era. Mas eram 4 blocos que o aluno passava e ele tinha que criar aquilo. Ah, lembrei. O aluno tinha que contar um pequeno storytelling, uma pequena história, aí ele ia pegando alguns papéis. Olha só, ele ia pegando alguns papéis. E, por exemplo, se ele visse uma profissão, ele não podia falar diretamente a profissão, ele tinha que fazer o que faz a profissão. Se ele visse um lugar, ele não podia falar o lugar, ele tinha que falar o que se faz nesse lugar. Essa daí é bem mais complexa. Por exemplo, imagina que eu estou contando aqui para vocês o seguinte: eu pego um papelzinho, aí eu começo a falar assim, no papel eu vejo médico. Aí eu começo a falar, gente, na minha profissão, eu sou responsável por salvar a vida das pessoas. Muitas pessoas que chegam com dor de cabeça ou qualquer doença já chega para mim e fala: como é que eu posso, o que você me receita? Eu estou com um problema aqui no meu estômago, o que eu tenho que fazer? Então eu sou muito responsável por salvar vidas. Aí eu pego outro papelzinho e está escrito ali, parquinho. Ou eu coloco, eu vejo ali parque. Galera, depois que eu saio do meu trabalho, eu costumo ir para um lugar, levar o meu cachorro. Só que nesse lugar ali, às vezes eu evito levar porque tem muita criancinha. Que tem crianças que gostam de ficar brincando ali nesse lugar. Um parquinho, tá vendo só? Eu não estou falando parque. Ou então, se for um parque mais amplo, eu falo assim: esse lugar, ele tem muitas árvores, muitas pessoas aproveitam para conversar, para caminhar ali. Aí eu pego uma outra plaquinha. Nessa plaquinha está escrito qual era a próxima sequência? Tinha uma sequência que eu criava para o aluno. Depois eu tenho que ver isso no meu documento e vou tentar adaptar ela para o digital. Mas é uma muito boa também para poder trabalhar o raciocínio da pessoa. É você pegar o papel,
a definição, e você não pode falar a definição, você não pode falar a palavra, você tem que falar o que aquilo faz. Deixa eu ver o que mais aqui. Galera, acredito que eu já vou sair. Merece brincadeira de mímica. Mímica é bom também, viu, galera? Mímica é muito bom. Pessoal, eu já vou sair agora. Você que quer vencer o seu medo de falar em público, quer destravar a sua comunicação em até 4 semanas, e você tem acesso por 1 ano à minha plataforma, é só clicar no link da bio, entrar no meu desafio e destravar a sua comunicação para você falar bem. Até amanhã, amanhã é quarta ou quinta, amanhã é quinta-feira, amanhã acredito que estarei aqui a partir das 7h30 da noite. Um abração para vocês e até mais.